Então vamos dar continuidade. A palestra agora, as dificuldades dos processos na busca da sobriedade. Alex Braga. Obrigado. Vamos começar. O que ele põe é boa tarde, meu nome é Alex Braga e hoje aqui eu sou só mais um voluntário de amor exigente. Antes de... Espera um pouquinho, presta atenção. Vamos lá? Antes de começar, pessoal, eu queria fazer um agradecimento ao Amor Exigente por vocês existirem, por cada um de vocês existirem, porque foi aqui que eu achei o começo do meu processo, continuo achando. Obrigado por existir esse grupo. Eu só estou aqui, eu tenho certeza que é por causa de vocês, dessa nossa família. Então, muito obrigado em meu nome, da minha mãe e do meu pai. Eu quero agradecer a vocês. Bom, antes que é umas frases só no começo. Pessoal, eu gostaria de, nessa minha palestra, eu quero traçar um paralelo entre os processos de recuperação e qual é o papel que nós, coordenadores, podemos ter na vida dessas pessoas que vai estar vindo em nossas mãos, através das salas que nós coordenamos. Uma coisa que o Amor Exigente tem, que eu acho fantástico, é o fato de ter, geralmente, o coordenador da sala, ou os coordenadores da sala, sempre serem os mesmos. Isso facilita a vida do coordenador, a vida do dependente químico, porque eu começo a conhecer profundamente a história à medida que essa pessoa vem vindo à sala. À medida que ela vai contando a vida dela, eu vou conhecendo as raízes culturais dessa pessoa, eu vou conhecendo os problemas pessoais dessa pessoa, as dificuldades que ela tem para se manter limpa. Dentro dos processos de recuperação, nós temos alguns processos que, para mudar, é só... Todo processo é individual e nenhum é igual ao outro. Os grupos de mútua ajuda é uma parte do processo e não o único. Muitas vezes, quando eu entro em um grupo de mútua ajuda ou eu estou no processo de procura de ajuda para dependência química, nós, como coordenadores, como pessoa ou profissional da área que está ajudando essa pessoa, eu tenho que estabelecer um código de comunicação com essa pessoa. Por quê? Porque pode ser um fator determinante a forma que eu vou me comunicar com essa pessoa. Existem inúmeras histórias de pessoas que no processo, devido ao código de comunicação dela, ela deixar o processo de recuperação para trás. Eu vou dar um exemplo. A pessoa chega na sala e fala assim: eu estou indo muito bem, eu quero frequentar a sala e eu estou me sentindo muito bem porque eu fui na última pedra do formigone.
A gente vai torcer o nariz. Mas eu tenho que estabelecer um vínculo de comunicação com essa pessoa, se ela está bem. Se ela achou lá no Formigone uma maneira que ela vem se encontrando limpa, e mesmo assim eu vejo na história dela alguma coisa que precisa ser mudado, que precisa ser ajustado, orientado, é aí que eu vou entrar. Ah, que bacana, você tem um Formigone, como que é lá? E tem mais alguma atividade que você frequenta lá, que você pode fazer na igreja? Existe hoje uma força muito grande no meio evangélico com o tratamento. Muitas vezes, nós, quando eu falo nós, é eu também, eu já tive esse preconceito. Nós criamos uma forma de tratar a pessoa em si, baseado em cima da nossa história. E a minha história não é a mesma verdade que é para outra pessoa. E o que acontece? Eu estou com um caso na minha moradia assistida de uma menina que ela quer muito estudar dependência química. E aí ela começou a fazer o curso da Uniad. E ela ouviu do padrinho dela de um grupo que ela não tem que estudar, que só um dependente químico pode ajudar ela. Que ela tem que parar de estudar e escrever o primeiro passo que ela ganha mais. Aí, eu quero chegar aonde a gente pode, no processo, atrapalhar uma pessoa, né? E perder essa pessoa. Se a pessoa vai nesse grupo e aí ela não começa mais a se achar ali, porque ela começa a ter conflito interno. Ela ouve tanto que só esse grupo ajuda, que só ali que vai salvar, que só ali que dá certo, e ao mesmo tempo ela começa a ter outras informações que ela também acha importante, ela não se encontra naquele lugar. É um fator de risco enorme para quê? Para ela ir usar, porque ela não vai se achar, ela não vai se encontrar naquele lugar. Então, estabelecer um código de comunicação, a gente de Amor Exigente tem isso, né? É um reforço que eu quero passar, né? De escutar, de ouvir a história, de não na primeira reunião, não, eu quero ajudar, eu quero que você precisa fazer isso, não, vou ouvir, vamos conhecer o que essa pessoa precisa, né? Casagrande. O Casagrande começou a recuperação dele, ele teve uns altos, uns baixos, depois ele encontrou uma maneira de ficar limpo. Eu conheço alguns profissionais que trabalham com Casagrande, se a gente for falar, ele está naquele limpo seco, né? Tá limpo, não teve recaída nenhuma. Está no processo dele. Não é bacana? Nós recebemos muitas pessoas que ficam como Casagrande. Aí nós recebemos na nossa sala esse camarada, o Rafael William. Ele teve também vários sobes e desces. Aí o Rafael William entra na sala, ele partilha que ele está no processo, que ele usou droga. Passa uma semana, ele volta, partilha que ele está bem. Passa outra semana, ele volta e fala que recaiu. Passa mais uma semana, ele está bem. Passa outra semana. Muitas pessoas falam, esse cara é sem vergonha, não vou ajudar, não está no barato de recuperação. Se for sem vergonhice ou inconscientemente, ele está tomando um passo de ir até a sala toda vez. Nós temos muitas pessoas que fazem isso. E muitas vezes nós pré-julgamos essas pessoas, nós voltamos a ser aquelas pessoas que nós tanto criticamos. Estigmatizamos uma pessoa.
Ele é um doente igual o Casagrande, só que está num processo diferente. Nós somos condutores e podemos dar ferramentas para ele mudar, às vezes, a história do processo dele. Aí, vem esse cara. Olha como está a vida do Fábio Assunção. Assim, ó. Ele entra na sala, ele está num processo. Ele teve bastante tempo, a Elin. Aí a primeira coisa é porque está recaído, aí vira aquela coisa, é recaído, é lapso, é não sei o quê. Sabe? E a gente esquece dele, dela. Qual é o processo que o Fábio está passando? Eu tenho que entender como é a vida do Fábio, como é a vida do Alex. Por que será que ele não está conseguindo? Não, esse não presta, esse não serve, esse não quer recuperação. Se ele está indo na sala, gente, algum movimento para recuperação ele está fazendo. Eu não posso jogar fora o processo que a pessoa está, o pior que ele seja. Porque nós temos muitas histórias de pessoas que passaram por esse drama, não é fácil. Depois nós vamos falar assim, vamos tocar num assunto difícil que é o lapso e a recaída. É difícil, as duas maneiras, é traumática, é dolorosa, é extremamente dolorosa para quem está passando. Como eu posso, como coordenador, ajudar essa pessoa? O que tem acontecido na vida dessa pessoa que o processo dela está acontecendo isso? Vamos ajustar. Uma coisa que a gente faz muito lá na Regional Norte, nós temos uma troca de ideias entre os coordenadores do Sobriedade com o do Codependentes, não para abrir partilha, para quebrar anonimato, mas sim para a gente traçar ali o que está acontecendo lá e lá embaixo, para a gente ajudar melhor. Um exemplo, né? Vou dar aqui um exemplo. Era um processo de um garoto, sempre vou falar processo, cada um é um processo, para vocês entenderem como sempre tem jeito, a gente tem que sempre acreditar no processo que a pessoa está vivendo. Tirar todos os nossos preconceitos de lado e olhar para o doente, para mim fazer a diferença na vida dele. Então tinha um garoto, menor de idade, muito arredio, muito arredio. E a gente não entendia tanta revolta. Lá em cima, o pai e a mãe iam no grupo, a mãe não falava nada, absolutamente nada, não abria a boca. No dia que a dona Regina separou o casal, o homem ficava assim olhando para ela, feio, e ela falou assim para a Regina: hoje mesmo eu vou apanhar e meu filho vai apanhar também, porque ele vai achar que eu estou contando o que ele faz com a gente. Ele estava lá só para vigiar ela. A Regina desceu, chamou eu e o Miguel: o que a gente vai fazer? Vamos chamar a polícia. Chegamos nessa pessoa, falou: agora ela não está mais sozinha, agora ele não está mais sozinho. Se você quer ajuda, você vai ter também para o pai. Mas se você tocar a mão nesse menino ou nessa mulher hoje, semana que vem você vai estar preso. Aí a gente descobriu a revolta daquele garoto, que a gente já estava começando a achar que era sem vergonha, revoltadinho. O menino apanhava desde a mais tenra idade. Ele estava num processo que talvez ali fosse a última oportunidade para ele continuar tentando, ou ele podia desistir ali, né? Naquele processo. Olha como existe vários tipos de processo, e os processos das famílias cruzam com os processos dos dependentes químicos.
A gente pega muito dependente químico, que a família vai no amor exigente até interná-lo. E cria um estigma em cima do amor exigente, que é aquela palavra feia que falam da gente, né? E depois que interna, a família não vai mais. Amor, tal, a gente. Aí, eu gosto muito de citar exemplos. Meu pai e minha mãe, depois daquele processo mais agudo que eu ia no amor, que eu estava em recuperação, que é aquela parte que eu comecei com o grupo, essas coisas, eles também, aí eles continuaram. Aí foi a fase que eles aprenderam, agora é hora de você chamar ele para você, de você ser amigo dele, de você ser companheiro dele, do seu filho, é hora de você soltar e observar. Meu pai se tornou uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço até hoje. Ele sabe, né? Depois disso, dessa fase aguda que ele frequentou aí, olha o que ele aprendeu. Ele veio pedir perdão falando: eu pensava que eu tinha um filho sem vergonha, safado, isso me deu um alívio, hoje eu sei que você é um doente. E a gente se abraçou. Meu pai não ficou um cara ruim, como eu vejo os caras nas clínicas. Meu pai ficou sangue ruim, não sei o que, claro, está naquela fase difícil onde o amor exigente está ensinando que tem que ser assim. E tem que deixar o dependente sofrer as consequências das escolhas dele. Mas depois, se a família continuar, ela vai conhecer um novo processo, uma nova etapa. Né? Não sei se agora que tem um vídeo, eu vou passar alguns vídeos gravados especiais pra gente. Tem uma hora que a doutora Valéria fala muito cliente, paciente, tá? Onde ela fala, o seu cliente, coloca-se na posição, até porque cada um está fazendo esse curso aqui, é um curso que capacita também um dia você a se aprimorar mais para trabalhar com a dependência química. É um vídeo da doutora Valéria Rocha Brasil, do Instituto Rocha Brasil, e um vídeo pequenininho do doutor Marcelo Ribeiro, que esteve no nosso último curso. E agora, para dar... Você consegue? Sabemos também que tratamento para dependência química é um processo e requer vários tipos de serviços atuando ao longo de todo o processo. Portanto, quem acha que porque internou o cliente ou o seu filho, seja lá quem for, ele já fez um tratamento, está muito enganado. Por quê? Porque a internação é apenas uma parte, eu diria que até pequena, de um processo a longo prazo que um dependente químico precisa passar para entrar em recuperação efetiva e não recair. E se recair, a gente sabe que a recaída faz parte do processo. Mas quanto menos a gente conseguir, quanto mais a gente conseguir evitar a recaída, melhor ainda. Então, o que colabora para evitar a recaída e ajudar a pessoa, principalmente pós-internação? Eu diria que o pós-internação é muito mais difícil que o processo de internação. Por quê? Porque é como se fosse um pós-guerra. A pessoa acabou a guerra, todo mundo comemora, tal, que a guerra acabou, mas na hora que olha em volta, tem toda uma cidade a ser construída, toda uma nação a ser reestruturada. E olha o tamanho da angústia de tudo isso, né? Então, esse pós-internação, os primeiros meses, eu diria até o primeiro ano do pós-internação é fundamental para a recuperação, para que não haja uma recaída. E como fazer isso? Claro, cada caso é um caso, então todos os casos que estão numa internação precisam passar por um projeto de vida pós-internação. E é muito importante que esse retorno à sociedade seja gradativo. Quanto mais gradativo for, melhor será, porque tem toda uma estrutura acompanhando passo a passo, é como aprender a andar. Todos nós aprendemos a andar e passamos por momentos
de muita assistência no começo do processo de caminhar, até que a gente passe a andar adequadamente. Então esse começo do caminhar, do aprender a andar sem a droga, é fundamental um nível alto de assistência. E aí entram os diversos serviços, entram moradias assistidas, entram os hospitais dia, entram os grupos de ajuda mútua, entra tratamento ambulatorial. Então você precisa entender qual é a realidade daquele cliente. Olá, eu sou Alex Braga do Papo Cabeça. Estamos aqui no curso de coordenadores de sobriedade do Amor Exigente e temos o prazer de receber o Dr. Marcelo Ribeiro. Doutor, em cima do estudo que o senhor nos apresentou, que os 100 primeiros dias após o tempo de abstinência ou de internação é um período crítico, onde pode haver uma incidência de recaída muito grande. A pergunta que eu faço é: por que nesses 100 dias, que é um período perigoso, existe alguma falta de trabalho maior dentro da clínica ou algo que esse dependente deixa de fazer nesses 100 dias? Olá, Alex. Bom, em primeiro lugar, assim, essa ideia dos 100 primeiros dias era muito valorizada por todos, né? O movimento de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, é muito claro na ideia dos 90 dias, 90 reuniões, né? Justamente porque nos primeiros 90 dias o sistema nervoso está ainda inteiro programado para continuar usando, né? E nos primeiros 90 dias, quando a pessoa sai da clínica, onde ela estava toda protegida, ela vai se deparar com os gatilhos para continuar usando pela primeira vez. Então, daí a grande importância. Aí você me perguntou se as recaídas que são muito frequentes nesses primeiros 100 dias, se elas decorrem de uma falha da clínica, né? E não, elas decorrem porque o usuário está programado para usar e os gatilhos virão de qualquer forma, né? O que é importante? Começo é que o programa de tratamento tenha um bom monitoramento para ajudar o usuário. Então, que esse usuário esteja próximo de pessoa, que o ajude, ele esteja intensamente ligado a salas, a programas de tratamento, a pessoas que não usam, né? Então, amigos que não usam, parentes, que ele receba apoio para lidar com as dificuldades que ele tem enfrentado aqui para frente. Então, é importante que seja localizado uma rede de apoio e de monitoramento para esse usuário. Bom, é importante para todo profissional que se determina a fazer algum tipo de abordagem, tratamento com dependente químico, precisa pensar por etapas. Então vamos imaginar que você é um acompanhante terapêutico. Você não tem que chegar no seu cliente já falando: bom, eu vou fazer um approach terapêutico. Não. O teu primeiro foco, você tem que pensar por etapas. A primeira etapa é estabelecer um vínculo de confiança. Esquece ações terapêuticas, isso por si já é uma ação terapêutica. Como você faz? Primeira coisa, você tem que ir com a postura do não saber. Você não tem que ir sabendo como você vai chegar nessa pessoa. Você não conhece quem é a pessoa. Então você tem que ir com o coração aberto, genuinamente, para conhecer essa pessoa. Quem é essa pessoa? Qual é o código de comunicação que essa pessoa estabelece nas relações dela? Ou seja, vou dar um exemplo. Se for alguém que se tratou numa clínica de internação, modelo Minnesota, e tem como código de comunicação os 12 passos sugeridos por Alcoólicos Anônimos. Bom, então esse é um código de comunicação importante que você ficou sabendo ao chegar com a pessoa, se apresentar, conversar por amenidades. Se essa pessoa gosta de futebol, você vai conversar sobre futebol. Enfim, vai esperar um pouco, ouvir, entender quais são os códigos de comunicação dessa pessoa. Aí você começou a entender que aquele caso foi internado e tem esse código do AA. Pronto, essa é uma forma que você está na pessoa. Você falando essa mesma linguagem. Então você começa, você já foi no AA, quando eu fui internado, como é que foi para você? Você conhece os 12 passos e tal? Vai conversando sobre aquilo. Se a pessoa não foi internada no modelo Minnesota, mas é uma pessoa que adora futebol, é o futebol que você vai falar com ela. Você não tem que
que estar preocupado. Mas como é que você está? Você está bem? Você está com a cabeça boa? Quem posso te ajudar? Não é esse o coisa. Você vai precisar sempre estabelecer um vínculo baseado no código de comunicação daquela pessoa. E para saber o código de comunicação daquela pessoa, você precisa conhecer. Ou seja, entender quem é aquele ser humano que está na sua frente. Sem ansiedade, controla a sua ansiedade, controla a sua vontade de ajudar o outro. Porque nem sempre o que está na sua cabeça que vai ajudar o outro é o que de fato naquela hora vai ajudar. Então ponha na sua cabeça o seguinte: primeiro passo, estabelecer um vínculo de confiança. Para estabelecer um vínculo de confiança, eu preciso conhecer a pessoa, saber quais são os interesses e qual é a linguagem que essa pessoa estabelece nas relações dela. Se é um executivo, é uma linguagem pragmática, eu tenho que entender que linguagem é essa e perguntar para ele coisas diferentes da realidade dele. Eu não tenho que já perguntar sobre a recuperação dele. Enfim, então esse é o primeiro passo. Segundo passo, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Todo mundo fala, né? Empatia. Mas eu só posso ter empatia se eu passei pelo passo anterior. Se eu entendi quem é aquela pessoa, se eu estou falando a mesma linguagem daquela pessoa, aí sim eu tenho condições de entrar, me colocar no lugar do outro. Se eu acredito que a única salvação dele sair da dependência química é através dos 12 passos, eu não tenho que ficar ansioso para impor isso naquela pessoa, porque isso daí é a minha verdade. Eu tenho que entender qual é a verdade daquela pessoa. Então eu não tenho que julgar, eu tenho que entender o significado que a pessoa está colocando, seja em grupo de ajuda mútua, seja em medicação. Ela não quer tomar medicação. Qual o significado para aquela pessoa de medicação para ele não querer tomar? Essa é a capacidade que eu preciso desenvolver para me colocar no lugar do outro. Entender quais são os significados para aquela pessoa de tudo que nós estamos conversando. Se é grupo de ajuda mútua, se é medicação, se é terapia. Eu não quero fazer terapia, por exemplo. Às vezes tem pacientes que são de alguma igreja evangélica e diz que Cristo salva e ponto final. Quem sou eu para questionar isso? Eu tenho que entender qual o significado disso para ele naquele momento e na história de vida dele. E se o código de comunicação dele for através da palavra de Deus, é nesse código que eu vou entrar. Não interessa para mim se eu sou judeu, se eu sou ateu, isso não interessa para mim. O que interessa para mim é o significado que aquele ser humano está dando para a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus para ele? Eu vou perguntar: que legal, como é que é isso para você? Me conta um pouco. Na infância, você sempre esteve na igreja? Puxa, que coisas boas que você viveu lá, que coisas difíceis que você viveu. Vai, entendeu? Entrando no mundo daquela pessoa. Isso é empatia. É você entrar no mundo do outro e entender os significados deste mundo. É só assim que você vai vinculando com aquele ser humano que está na sua frente. Você percebeu que até agora você fez psicoterapia com ele, né? Não é para fazer mesmo. A terapia, o que é terapêutico, é essa relação que você estabelece. Na medida em que você empatizou, na medida em que você fala o código de comunicação do teu cliente, aí sim você tem condições de, aos poucos, ir ampliando a visão dele em relação à recuperação. Muito bacana, pessoal. O que a doutora Valéria traz, que eu acho que é primordial para nós que somos coordenadores, é eu me colocar no lugar de quem eu estou recebendo na sala. Deixar minha história um pouco de lado a partir do momento que eu entro. Qual é o processo que essa pessoa está vivendo? Lá na minha moradia assistida, eu trouxe o sistema que o Dr. Ronaldo Laranjeira passou para nós, que chama Sistema Californiano. Como funciona esse sistema? É um sistema terapêutico individual e longitudinal. Eu não tenho nenhum sistema lá dentro obrigatório. Você vai para a sala de 12 anos, de 12 passos. Agora você vai fazer espiritualidade. Não tem isso na moradia assistida, na minha, na Eduvento não. A pessoa acorda e
toma café, ela está no processo terapêutico. Eu vivencio com ela a cada momento. Eu sei que isso a gente também, apesar da sala ser pouco tempo, mas eu vou aprendendo isso. Eu sei que se a pessoa acordou e ela não está bem, eu vou saber ali no café, tomando um café com ela, conversando com ela, né? A pessoa está agitada e fala, você está precisando de alguma coisa? Você vai trabalhando com cada um junto da história dele, da família dele. E nesse processo, mesmo que tenha um que tenha 5 anos e outro 5 anos vindo, o processo dos dois é diferente. Então, muitas vezes, a metodologia que nós vamos colocar para a pessoa vai vir depois de eu saber a história de vida da pessoa, de eu entender em que estado ela está. Tem pessoa que você vê que tem uma comorbidade e à medida do seu conhecimento você vai falar, esse cara precisa de um pliquitil, isso vai ajudar ele. Ele vai passar pelo processo de abstinência que ele não está conseguindo. Então, por aí que eu tenho que, se preciso de ajudar com medicação, aquele ali está vindo falando mole toda vez, já está indo, ó. Entendeu? Ele está em outro processo. Pode estar mesmo tendo um dos dois. O que eu posso fazer para melhorar essa pessoa, ajudar ela a ter uma vida mais fácil no processo dela? Eu vejo nós, coordenadores, como condutores de pessoas. Nós somos o barqueiro que faz a passagem dessa pessoa de um lado para o outro. A forma que eu vou conduzir isso pode ser determinante na vida dessa pessoa. Estudar, né? Esse vídeo, o dia que eu fui gravar esse vídeo, abriu assim para mim o mundo. Quanto mais eu tenho conhecimento técnico, quanto mais eu tenho estudo, ferramentas de manejo para lidar com as pessoas que vai vir na sala, você pode estar certo. A minha sala vai ser a mais cheia, a minha sala vai ser onde a galera gosta de vir. Por quê? Porque você sabe ali lidar com cada um. Nós não temos uma receita formada onde eu enfio ali e falo, é assim, 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 você vai ficar limpo e beleza. Até porque eu acredito que o amor exigente traz libertação nas drogas. Hoje, eu consigo ir na sala de amor exigente porque me faz bem. Não é porque só ela me deixa limpo, ou porque só ela vai me deixar sem usar droga. Não é só ela. Hoje eu tenho libertação de entender que o psicólogo me ajuda, que o psiquiatra me ajuda, que o coordenador da sala me ajuda, e que eu posso flutuar aí nesse meio. Por quê? Porque alguém lá atrás no meu processo, o senhor Miguel da vida, me ensinou isso, porque eu não me encontrava no meu processo. Eu ia me perder, ia jogar fora. Foi difícil para mim no começo. Desiste da pessoa é lutar até o fim. É procurar entender porque que não está dando certo para aquela pessoa. Entender a forma que a pessoa está vindo para a sala, entender, sim, o tema que nós vamos falar sobre o que é recaído e o que é lapso, sem preconceito, sem lembrar do que eu aprendi, tentar se abrir, ter mente aberta de verdade. A gente vai falar sobre isso agora. Está acabando. Esse é o candeeiro, André, um amigo
nosso, é rápido o vídeo dele, ele vai falar e depois eu vou dar uma explicação, porque é importante a gente saber o que é esse termo. Porque esse termo não é para mim ficar ensinando dependente de química, não existe esses termos. Esse termo é um meio de diagnóstico que eu tenho que aprender para saber qual é a maneira que eu vou identificar se a pessoa está vindo de uma recaída ou de um lapso, porque fica mais fácil para mim compreender e tratar adequadamente. Eu tenho que quebrar essa barreira, não é igual. Tá? O lapso é um termo médico. Eu só acredito que é uma doença, eu tenho que também acreditar que existe o termo médico. Vamos lá, vou passar o tempo. Você está por aí? Sou André Guilherme, psicólogo, especialista em dependência química. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Alex nesse momento, nessa participação dessa palestra aí, neste curso, e parabenizar o professor Cícero Vilarejo, isso é muito importante. Como nós atendemos o paciente na questão do consultório ou no atendimento domiciliar, na questão do lapso e da recaída, precisamos entender que isso é comum da dependência química, por várias razões, porque precisamos ver o histórico, em primeiro lugar, não julgar, e não fazer uma cobrança excessiva. Precisamos entender o que está acontecendo, porque são coisas diferentes, o que é lapso e o que é recaída. Então vamos lá, o lapso, quando você está em processo de abstinência, gradual, você está lá na sua recuperação e de repente no momento de risco da sua vida, daquele dia, daquele momento, ele não teve habilidade de lidar com naquele momento de risco, ou no seu estado emocional. E aí ele voltou a fazer o velho hábito que é o uso, mas fez o uso e voltou automaticamente para a sua normalidade dos seus trabalhos. Então, isso nós chamamos de lapso, o rompimento de um processo de abstinência, que houve um rompimento e voltou na sua atividade, ele nos completou. Então, nós estamos falando de lapso. É um momento importante, onde a família ou o profissional precisa analisar, junto com esse ente querido, com esse paciente, o que está acontecendo. O que pode ser revisto, qual a programação, se de repente é uma questão profissional, uma questão da adequação familiar, do próprio sujeito, então assim, ou ambos, então precisa ser analisado, porque são reajustes, como se fosse apertar certos parafusos, então é um momento do que não é entrar em crise, não é entrar em desespero, por quê? Porque é um momento de reajuste, faz parte do processo, não é o fim do mundo, porque eu recaí, perdi, não, pelo contrário, vamos dar sequência, vamos valorizar. O ente querido, principalmente, tentar ficar com uma cobrança excessiva, quebrar laços por esse motivo. Eu sei que é cansativo, estamos todos cansados, é coisa que já vi esse filme, mas é um ser humano que precisa de ajuda. Então precisamos olhar para esse lapso no momento do quê? De reforçá-lo, ajudá-lo. Então por isso que é muito importante para a família e para o profissional olhar para onde que nós podemos ajustar. Não deu certo aqui, vamos aparecer o caminho, plano A, plano B, plano C. Eu acho que é fundamental isso, para ambos, tanto o profissional como para o familiar, principalmente para o paciente. E essa é uma questão importante. Já na recaída, é quando ele já instala a dependência química, o uso de substância psicoativa. É quando ele tem a recaída, ele não volta aos seus padrões normais. Ele já instala de novo todo aquele processo do uso de substâncias. Ele perde no sentido de crenças e valores, volta naqueles atos
motivos, né? Isso atinge ali familiares, as relações, então é já uma perda. É um momento também que a família ou o profissional precisa analisar se há necessário uma internação, né? Qual delas que seja, ou voluntária, involuntária, compulsória ou domiciliar, né? Rever isso com o paciente, porque ele não está conseguindo sozinho. Eu acho que participar disso, fazer com que ele participe e entenda isso, porque ele precisa tentar novamente. Eu acho que a recaída é um processo de tempo, né? Que assim, não está perdido novamente, mas que ele possa tentar para poder fazer uma recuperação em busca de uma qualidade de vida. Tem pessoas que passam pelo lápis sem ter lápis ou recaída e ficam na recuperação tranquila. Alguns passam por alguns lápis, outros por algumas recaídas, é natural, por isso nós temos que entender um pouco em relação a isso. Como é comum, por isso que assim, tomar cuidado nessa relação com o acontecimento, né? É ser assertivo, é apoiá-lo, né? Não é passando a mão na cabeça, vamos dizer assim, mas procurando, se ele não está conseguindo ele sozinho, vamos buscar ajuda, né? Vamos buscar profissionais, vamos buscar apoio, ou para a família, né? Que aí está o meio para isso, né? Outras entidades em relação, mas procurar também profissionais que possam ajudar e orientar melhor, né? Nessa questão, ou até mesmo medicamentoso, né? Uma questão do psiquiatra, rever aí um cronograma, né? Tudo isso para poder o quê? Estabilizar novamente essa pessoa que está em sofrimento. Eu acho que é de grande importância entender isso, porque existe bastante confusão, né? E desistência também, e de ambas as partes, tanto quem está passando pelo momento, né, do lapso ou da recaída, até mesmo dos seus familiares, né? Isso implica na questão do emprego, né, na relação com esposas, filhos, amigos, tudo isso precisa ser voltado, precisa colocar de novo a programação na mesa e discutir, né? Trazer essa discussão para ver qual é o melhor caminho tomar, né? Tentativas, né? No sentido de que nós podemos buscar em relação a isso e colocar também no sentido assertivo para que esse paciente possa ter melhor entendimento disso. Então, agradeço por essa participação, um bom curso para você, um abraço, Lex, e vocês cursistas. Só quem queira procurar aqui, no telefone 19 997 4567. Um grande abraço e um bom curso para vocês. Pessoal, alô? Então é assim, eu posso perder um paciente, um membro, por causa da forma que eu vou abordá-lo. O que é o lapso? A pessoa está num processo de recuperação, está indo muito bem, já há algum tempo, por algum motivo que ela não suportou a abstinência, algum motivo que ela não soube lidar com as emoções, alguma coisa ela falhou. Ela ouve o uso geralmente até 2 dias, ela rapidamente retorna e pede ajuda. E volta muito depressiva, volta muito destruída, volta muito a fim de parar, mas volta. Pede ajuda para o psicólogo, para o padrinho, para a família. Essa pessoa, muitas vezes, eu tenho que trabalhar com ela. Em primeiro lugar, resiliência. O que levou a isso? O que levou ao lapso? O que a gente aprende de lição quando a gente descobre o que levou? Como a gente vai mudar isso aí? Aí eu venho com a motivação. Vamos lá. Você conseguiu até aqui. Tem coisa boa dentro de você. Você tem ferramentas de segurança que você usou muito bem até agora. Eu não volto para a final da fila. Eu volto de onde parou. Até porque não tem fila. Eu sei que lugar que eu estou nessa fila. Nem sei qual que é o primeiro e qual que é o último. Você voltou de onde você parou. Vamos voltar. Não é passar a mão na cabeça.
Ah, é porque descobrimos que você ainda não estava preparado para lidar com o dinheiro. Então ainda não é hora de você lidar com o dinheiro. Às vezes a pessoa, e aí vai, descobre. Conheço muitos casos. Ah, eu estava passando muito ali em tal lugar, ainda não estava preparado para isso. A minha família ainda foi em festa que bebe. Alguma coisa, geralmente não é muitos fatores. Eu interno essa pessoa, um episódio desse, ele saiu e retornou. O que a gente vai avaliando da recaída? Passa uma semana, ele fica bem, cai, passa outra semana, cai, não é, e ele também está tentando, não é uma pessoa que não está tentando, recai toda semana, passa 10 dias, recai, ele precisa de intervenção rápida, ele precisa de parar, de rever, aí já acumulou um monte de coisa errada, aí eu vou tratar ele de outra maneira. Se eu trato da recaída como lapso, eu erro. Se eu trato do lapso como recaída, eu erro. Eu tenho que ter esse entendimento. Eu não chego no cara quando ele entra na sala e falo, ó, tem um lapso e recaída, tá? Se você quiser dar. Eu acho um absurdo quem usa assim, fala, isso é desculpa para usar. Pô, se o cara usa isso como desculpa para usar, ele está recaído. Não está em lapso. Ah, eu uso lá. Eu já vi vários grupos falando isso de Facebook. Ah, lapso é desculpa para usar droga. O cara que usa isso como desculpa é lapso? Não. Outro, é um termo que nós que tratamos, conhecemos e sabemos para diagnosticar, né? Não é termo que eu saio aí falando, ó, tem um lapso assim, a não ser que a pessoa esteja estudando. Acontece os dois processos e nós como coordenadores temos que estar preparados para os dois. Não desisto da pessoa. Às vezes ela afrouxou em alguma coisa, às vezes eu não vi alguma coisa, eu posso ajustar mais proximidade, né? Tive uma dificuldade no começo da minha recuperação que eu comecei a ver que eu precisava de ter mais de um padrinho, porque eu não achava um só. Mas a regra diz que é só um padrinho, você está fora da visão. Eu quero saber de ficar limpo, tentar ficar limpo. Se eu não estou conseguindo, eu preciso achar uma maneira. Então eu vou ter 5 padrinhos se precisar. Para me ligar, eu vou achar um, com certeza. Você entende? Nós temos que ensinar isso. Vai existir vários processos. O lapso e a recaída não tem que fazer parte do processo, mas pode fazer parte. Dispensa a pessoa, chama ela de sem vergonha, ele é doente. Tratar. É doente comportamental. A gente confunde muito comportamento com doença de comportamento com sem vergonha, tá? Vou terminar com a última frase. Que eu peço muito. Se a gente se lembrar, na semana que vem, quando entrar os meninos, as meninas, as pessoas na sala, eu vou falar, e eu como coordenador, eu vou ouvir hoje, eu vou anotar cada processo de cada um. Eu vou dividir com as pessoas mais velhas. Eu, quando conheço o processo de cada um, eu sei até quem eu mando dar o retorno para a pessoa na sala. Eu falo, aquele ali vai dar um bom retorno para esse que está nesse processo, porque eu conheço o processo de cada um. Vamos respeitar o processo de cada um. Vamos acreditar, por mais difícil que seja, e é difícil, vai ter recaída, vai ter sobe e desce, mas não desiste. Não desiste. Obrigado porque vocês não desistiram de mim. Senão não ia ter chance. Sempre vai ter esperança. Condutor de pessoas pode ser o fator determinante de uma história bem-sucedida de recuperação. Eu espero que vocês sejam fatores decisivos para uma recuperação bem-sucedida.
porque nós somos uma família, nós somos diferentes. Obrigado, pessoal, obrigado por vocês terem me ouvido.